No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, este Evangelho, apesar de ser bem curto, ele nos traz elementos significativos para a nossa fé. Ele vem complementando o Evangelho de ontem, a questão das normas, dos procedimentos, que se bem observados, se observados à luz do próprio Deus, são todos válidos, já havíamos falado sobre isso ontem, mas que se utilizados meramente como instrumentos de poder, como instrumentos de controle humanos, não tem muita valia. Por quê? Porque os mandamentos, nós não podemos esquecer, são de Deus. E é interessante porque aqui a gente vê duas coisas que acontecem muito pouco no Evangelho. A primeira coisa é Jesus curar por Ele mesmo. Percebam que Jesus, a única coisa que Ele pede para essa pessoa é estender a mão que tinha doença. Mas essa pessoa não se aproxima de Jesus, é Jesus que se aproxima. Essa pessoa não expõe o problema dele para Jesus, é Jesus que já sabe e já intervém. E uma outra coisa que é pouquíssimo visto no Evangelho, um sentimento, olha que palavra dura. Jesus, olhando para as pessoas ao seu redor, devido a elas não falarem nada em relação a se era o caso salvar uma vida ou deixar que ela se perdesse, Jesus fica cheio de ira e tristeza por conta da dureza do coração. Meu irmão, minha irmã, isso daqui é o centro do que nós vamos conversando hoje, a dureza do coração. E ler essa palavra me deixa profundamente comovido. Ler essa palavra mexe muito com o interior. Porque quantas vezes a dureza do coração é do meu próprio coração. Quantas vezes sou eu que, entrando nas minhas questões, no meu individualismo, me afasto de Deus por enrijecer o meu coração. Ser duro de coração aqui é não aproveitar a graça de Deus. Ser duro de coração é não observar aquilo que Deus nos pede. Ser duro de coração é afastar do amor de Deus
e assim também ser incapaz de amar. Quantas vezes essa palavra não é exatamente o que eu tenho feito? É uma realidade, é uma reflexão importante de ser feita, importante de ser observada. Que cada um de nós possamos fazer isso. Possamos mergulhar nessa palavra. E ao observar que tem muito de nós aqui, que a gente possa voltar os olhos para o Senhor. Pedir a Ele, Senhor, Jesus, manso e humilde de coração, Jesus, o Senhor que tem um coração puro, limpo, misericordioso, Jesus, o Senhor que tem um coração voltado somente para o amor e para amar. Liberta o meu coração e faz meu coração cada vez mais parecido com o seu, semelhante ao seu. E aí a gente pode terminar de ler o Evangelho. Quando Jesus diz o que é melhor, salvar uma vida ou deixá-la morrer, a gente tem que observar que o contexto desse fato de hoje, do Evangelho de hoje, é justamente dentro de uma sinagoga. E aí cada cristão, cada cristã precisa observar que o nosso caminho é dentro da igreja. Que a gente precisa ir, que a gente precisa estar em comunhão com a comunidade. Não há cristão sem comunidade, não há cristão católico sem a comunhão com a Santa Igreja. E ao estarmos na comunidade, na igreja, ao adorarmos, servirmos a Deus, também na Santa Missa, ao participarmos efetivamente da Santa Missa, que a gente esteja com o nosso coração voltado para Ele. E aqui é importante. Quais são as mãos secas que nós encontramos hoje no nosso meio? Nesse momento, e terminando a reflexão, o Evangelho nos pede para que a gente olhe para todas as enfermidades, inclusive para as nossas, para todos os pecados, inclusive os nossos, para todas as situações que nos limitam ou que nos impossibilitam de estar na graça de Deus, inclusive as nossas, e ter o olhar misericordioso de Cristo. Que cada cristão, cada cristã, nunca mais, dentro do templo ou fora dele, afastem alguém da graça de Deus. Que para que cada um de nós nunca mais falamos mal de alguém ou de alguma situação. Não julguemos mais. Mesmo que estejamos convictos daquilo que nós pensamos, guardemos para a gente e entreguemos para Cristo, mas não vamos expor mais, não vamos criticar, não vamos julgar nem com os olhos, nem com a boca, nem com o pensamento o irmão. Porque muitas vezes o nosso olhar e a nossa língua são sinais de morte, são caminhos de morte para uma outra pessoa que tantas vezes a gente sequer conhece. Não é aceitar os erros e os pecados, não é isso. Mas é dentro de todo o contexto que necessita da misericórdia de Deus, que nós possamos ser esse caminho e esse canal da misericórdia e da graça. Tudo a Deus. As nossas coisas boas, as coisas boas da nossa comunidade, daqueles que convivem com a gente, e as coisas ruins.
Se nós podemos orientar individualmente, assim o façamos com amor e misericórdia. Se nós podemos olhar para a nossa realidade, também não nos julguemos de forma definitiva, mas olhamos para nós com amor e misericórdia. Busquemos a graça da confissão, do perdão, do amor de Deus e façamos realmente o caminho de nós nos encontrarmos com essa graça e de levarmos nossos irmãos para ela. Não nos preocupemos em conduzir o maior número possível de pessoas para Jesus. No fim, o que realmente importa é o nosso encontro pessoal com Ele e o encontro de cada irmão, de cada irmã. Querido Jesus, dai-nos um coração cheio de amor, cheio de esperança, cheio de misericórdia. Para isso te pedimos, fica conosco, Senhor, pois somos necessitados de Ti. Amém.